Olá, eu sou o pastor Murilo. Estou aqui para trazer uma outra mensagem, uma nova mensagem de esperança e de amor para o teu coração. E hoje nós vamos falar sobre a mensagem da cruz. E no nosso bate-papo poderemos ver que a mensagem da cruz é o próprio evangelho em sua plenitude. Isso significa que a palavra da cruz é a revelação de Deus centrada na obra de Cristo, isto é, na encarnação e crucificação de Jesus. A sabedoria dos homens, verdadeira expressão da carnalidade entre os crentes, é a exata antítese, ou seja, se opõe à sabedoria de Deus revelada na cruz por Cristo Jesus. E em 1 Coríntios capítulo 1, 18 e 25, está repleta de contrastes à medida que Paulo demonstra a alienação total de ideias entre aquela sabedoria mundana, tão valorizada pelos coríntios e pelos crentes de hoje, e a sabedoria de Deus. O Evangelho, a palavra da cruz, é loucura para os sábios de todos os tempos, mas Deus revela o engano dos homens, mostrando que a sua loucura é superior à sabedoria deles. Os homens reagem de maneiras diferentes à mensagem da cruz, de acordo com a condição de cada um. E de acordo com a palavra de Deus, a mensagem da cruz causa dois tipos de reação nos homens. Aos que se perdem ao desprezá-la e enxergá-la como loucura, e aos que são salvos ao enxergá-la como sabedoria e poder de Deus para a salvação. Para os que estão perecendo no processo ou ao caminho de perecer, é pura loucura. Ao passo que para aqueles que estão a caminho da salvação, é o poder de Deus. Não é somente a sabedoria de Deus, mas o poder de Deus em ação. A mensagem da cruz fala unicamente de Cristo. Na mensagem da cruz não há espaço para qualquer habilidade ou realização humana. A mensagem da cruz não se fundamenta na capacidade da racionalidade e sabedorias humanas, mas exclusivamente no propósito eterno de Deus de salvar a humanidade. A mensagem da cruz não é uma palavra de autoajuda. Ao contrário, quando a mensagem da cruz é pregada de forma plena, ela é motivo de ofensa, porque a mensagem da cruz ofende o pecador. A mensagem da cruz expõe a miséria do homem e sua total incapacidade de salvar a si mesmo. Ela escandaliza alguns e não faz sentido a outros. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 1 e 22, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. E em 1 Coríntios capítulo 1 e 19, Paulo mantém e desenvolve esse contraste. O homem mundano, com sua sabedoria, vai ser destruído em toda a sua incredulidade em relação aos caminhos de Deus. Uma formulação bastante livre da tradução de Isaías 29:14, em que o profeta, referindo-se ao fracasso da diplomacia em Judá diante do juízo da invasão síria, formula o princípio segundo o qual o homem não se compara ao poder de Deus. Paulo aproveita esse maravilhoso princípio e o aplica na sua fala em 1 Coríntios. E em 1 Coríntios 1 e 20, o desafio de fazer aparecer o sábio, o erudito ou o questionador que consegue se equiparar a Deus reflete a cena de Isaías 33 e 18, quando todos os sinais do conquistador assírio, aparentemente invencível, são varridos do mapa pelo poder de Deus. A designação mais precisa, creio que mais correta, de sábio, erudito e questionador, não está clara na Bíblia, mas seus termos se referem àqueles paladinos da sabedoria do mundo, a quem está não somente determinado a ultrapassar, mas a provar que são totalmente loucos. E em 1 Coríntios capítulo 1 e 21, agradou a Deus mostrar a soberania da sua decisão de salvar o homem por meio da fé na mensagem da cruz e de nenhuma outra maneira salvar aqueles que creem. As características nacionais dos judeus e gregos somente aumentam as dificuldades em aceitar o que é pregado. O que é pregado? Cristo crucificado. As exigências dos judeus, por sinal, indicavam o seu padrão de pensamento, como você poderá ver em Mateus capítulo 8, versículo 11 seguinte, e João capítulo 6 e 30. O sinal de Jonas se mostrou como o maior de todas as pedras de tropeço. A especulação grega não podia aceitar a doutrina da salvação baseada na loucura do Nazareno crucificado. A aceitação de Cristo crucificado, Cristo pregado na cruz, exigia dos seus críticos o abandono de todos os seus conceitos tão valorizados.
Como vemos em 1 Coríntios capítulo 2 e 2, porque nada me propus, disse Paulo, saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado, que indica que o Cristo não pode ser separado da cruz. 1 Coríntios 1 e 24 mostra que Cristo é o poder de Deus na forma demonstrada nos milagres, na encarnação, na morte e ressurreição, como você pode ver em Romanos capítulo 1 e versículo 4. A sabedoria de Deus, a verdadeira sabedoria, traz a salvação, justamente o ponto em que o pensamento grego é falho. O próprio Cristo é a personificação da sabedoria, como está em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 30. E em sua fraqueza e loucura, quando medida de acordo com os padrões humanos, evidentemente, a cruz é apresentada por Deus como seu poder e sabedoria, ambos infinitamente mais poderosos na capacidade de salvação do que todos os maiores esforços humanos. A cruz tem uma mensagem que muitos rejeitam. Para os intelectuais gregos, a necessidade de um sacrifício para que Deus e os homens pudessem se reconciliar parecia loucura. Nós encontraremos Deus através dos nossos pensamentos, eles criam. Mas a Bíblia diz que por esse meio, o ser humano jamais encontrará Deus. Como está escrito em 1 Coríntios 1 e 21, visto como na sabedoria de Deus, o homem não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ainda hoje, há muitas pessoas que se acham inteligentes demais para acreditar na Bíblia ou aceitar a cruz do Calvário. Por outro lado, para os judeus, com sua mentalidade prática, a ideia de um Messias crucificado era um escândalo. Deus jamais se rebaixaria a isso, pensavam eles. Ainda hoje, há religiosos para os quais a cruz é um escândalo, pois estão pregando a prosperidade e um cristianismo sem sofrimentos. Então, a cruz é empurrada para debaixo do tapete. O mais triste de tudo isso é ver que há igrejas e crentes que, devido aos dois motivos agora apresentados nesse momento, começam a se envergonhar da cruz. E eles querem ser aceitos pela sociedade e pelos amigos, querem ser politicamente corretos e assim apagam a cruz das suas conversas e das suas pregações. Não temos direito de nos envergonhar da mensagem da cruz. E nosso bate-papo quer demonstrar que não existe cristianismo sem cruz. Não existe cristianismo sem cruz, assim como não existe salvação sem Jesus. E nisso se revela a sabedoria e o poder de Deus. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, como você pode ver em 1 Coríntios capítulo 1 e 24. Em Cristo, nosso mestre, podemos ter salvação e certeza da salvação. Há perdão para os pecados, há reconciliação entre o homem e Deus e há uma realidade de vida eterna. Quando cremos na mensagem da cruz, somos resgatados, aleluias, porque sei que houve uma cruz e creio que há coisas que só isso que sei me fizeram acreditar naquilo que eu não conhecia, que só por isso sei que existem. Pela cruz eu sei que Jesus me ama. Posso ter ou ser tentado a duvidar dessa verdade nos momentos difíceis da minha vida, mas a mensagem da cruz não me deixa duvidar. Na cruz, eu sei que Jesus se identifica comigo. Eu tenho certeza que o Salvador me entende quando sou traído, quando sou abandonado, quando sou humilhado, quando sou caluniado e injustiçado. Eu sei que ele se solidariza com as minhas dores e até com a minha solidão. É verdade. E a tua também. Sei disso, sabe por quê? Porque ele passou por tudo isso e muito mais na cruz. Na cruz eu sei que há perdão para os pecados. Por isso, o pior que tenha sido a minha conduta, por mais indigno que tenha sido o meu viver, não existe pecado que não possa ser alcançado pelo perdão. O preço pago foi autossuficiente para cobrir qualquer ofensa, desde que haja arrependimento eficaz. É isso que a cruz me diz e creio que promove. Na cruz sei que há provisão para a vitória. Mesmo que as coisas pareçam fora de controle, o nosso Mestre Jesus está no comando. Não tenha nenhuma dúvida, Jesus está no comando da sua vida. Ainda que a derrota pareça inevitável, a vitória vai sorrir para mim e para você no final. Fala por mim. Afinal, foi o que ficou demonstrado no Calvário. A cruz é a mais poderosa e extraordinária mensagem de amor de Deus por mim e para você. Traz conforto para o nosso coração. E aos angustiados, a mensagem da cruz
tem o efeito de um abraço fraternal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos nossos corações. Mas para os que estão acomodados, esses que não estão ligando para nada, ela age como um despertar. Como está escrito na palavra do Senhor, desperta tu que dorme, porque Cristo te esclarecerá. E isso acontece porque através da cruz somos confrontados com a gravidade do nosso pecado e de como ele é ofensivo aos olhos de Deus. Nosso mestre está dizendo em Mateus capítulo 10 e 38 que se desejarmos segui-lo, deveremos também tomar a cada dia a nossa cruz. E nosso bate-papo traz o desafio a fim de levarmos uma vida de fé, perseverando para que estejamos à altura do alto preço pago por nosso Mestre Jesus, por tão grande salvação oferecida a mim e a você. Ouvi, não me recordo a fonte, uma história que retrata fielmente o alto preço da nossa liberdade em Cristo Jesus, nosso Mestre. Havia um casal e eles se amavam muito. A mulher era cega, e isso era a única coisa que a entristecia e impedia sua completa felicidade, haja vista que jamais vira as feições do seu companheiro, o seu amado. Só havia uma alternativa, um transplante, mas nunca havia doadores. Certo dia, ficou sabendo que 2 córneas haviam sido doadas para o seu transplante. Então, feita a cirurgia, ela recuperou a visão. Mal cabendo em si de tanta alegria, foi logo procurar o seu amado. Mas, para sua surpresa, encontrou-o com um curativo sobre os olhos. Indagado, ele disse: minha amada, minha querida, tudo o que peço a você é que cuide bem dos olhos que eu te dei. Como disse, este é fiel retrato do nosso Mestre, do que nosso Mestre fez por mim e por você. Hoje, vivemos porque nosso Mestre nos amou de tal maneira que nos doou a sua própria vida naquele Calvário, onde foi crucificado e morto pelo meu pecado, pelo teu pecado, pelos nossos pecados. E como poderemos viver ressuscitados como novas criaturas em Cristo Jesus e alcançar essa tão grande salvação se não aceitarmos nosso Mestre como Senhor e Salvador das nossas vidas e sem renunciar ao nosso velho homem? A cruz tem que nos motivar a sermos melhores a cada dia. Não podemos rejeitar a cruz, nem sua mensagem de amor e de uma tão grande salvação. Nem podemos recusá-la. É nosso dever aceitá-la, vivê-la e compartilhá-la com todas as criaturas todos os dias que nos restam nessa nossa caminhada peregrina nesse planeta. Fique certo de que Deus escolheu pessoas comuns como eu e você, consideradas loucas, fracas e sem importância, e, por nosso meio, provar a superioridade da sua própria sabedoria, como é vista no Evangelho de Jesus Cristo em 1 Coríntios capítulo 1 e 26. Temos que pensar no que nós éramos antes do nosso chamado. Eu e você não fomos chamados como sábios, ou porque éramos poderosos e nobre em nascimento, mas é certo que alguns de nós eram de fato capacitados, influentes e cultos, como Crispo, um líder cristão que era chefe, líder da sinagoga, como você pode ver em Romanos capítulo 16 e versículo 27 a 28. Deus escolheu pobres e fracos, mas com suas escolhas, nosso Mestre, Jesus Cristo, nosso Salvador, está decidido a envergonhar os sábios, envergonhar os fortes, envergonhar os poderosos, envergonhar os capacitados, os influentes e os cultos. Tudo isso aponta para a certeza absoluta do cumprimento do seu propósito, não somente para reduzir a nada o que é os sábios, os poderosos, os soberbos, vaidosos, mas também o orgulho humano, a fim de exaltar Cristo, nosso Mestre, como a fonte de toda e verdadeira sabedoria e salvação. E nos versículos de 1 Coríntios, capítulo 1 a 30 e 31, Paulo se volta para a grandeza do nosso Mestre e sua divindade. Vocês estão em Cristo, disse ele, Jesus, por um ato de Deus. Cristo é revelado como a personificação da sabedoria de Deus. Isto é a justiça, é a santidade e a redenção. Embora algumas versões traduzam essas últimas 3 características como coordenadas, é possível considerá-las definições da sabedoria, como faz a nova versão internacional da Bíblia Sagrada. De todo modo, Cristo é todas essas coisas, o que elimina a possibilidade de qualquer jactância humana, a não ser no Senhor.
A citação é de Jeremias capítulo 9, 23, um exemplo de texto do Antigo Testamento, e é uma referência a Deus, sendo aplicado aqui a Cristo por Paulo em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 16. Por fim, nosso bate-papo sugere que você se coloque aos pés da cruz e olhe para Jesus crucificado, como está em 1 Coríntios 2 e 1. Não deixe de se colocar aos pés da cruz e olhar para Cristo justificado. Pronto, nosso bate-papo fica por aqui. Não deixe de se inscrever no meu canal YouTube. Graça e paz. Eu te amo. Fique em paz. Fica com Deus. Amém.